pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda unidade, né? O nosso segundo módulo. No módulo passado nós fizemos uma introdução sobre o que é a licitação, sobre os princípios que são aplicáveis à licitação. E hoje nós vamos abordar as modalidades de licitação e quem são os responsáveis por essa licitação, tá? A Lei 8666, ela traz vários tipos de modalidades de licitação. Hoje nós vamos começar pela concorrência, tá? A concorrência, ela é tida como a maior das modalidades. Ela abrange o maior valor do objeto, né, o maior valor do contrato a ser executado pela administração pública, né? Então, assim, o que promove a escolha da licitação, a escolha da modalidade da licitação, é o valor, em alguns casos, né? Em outros casos, é o objeto, a natureza do objeto. No caso da concorrência, é o valor. A gente vai utilizar o valor como escolha para a modalidade concorrência. Então, vamos aqui para o nosso material. A concorrência, né, para obras e serviços de engenharia, o valor desse contrato, se ele for superior a R$ 1.500.000, escolhe-se a modalidade concorrência, né? Compras e outros serviços, um valor maior que 650 mil, compra ou alienação de bens imóveis, também deve ser escolhido a modalidade de licitação concorrência. Existe uma exceção no caso do leilão, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, tá? Nas concessões de direito real de uso, nas licitações internacionais, nas alienações de bens móveis, né? O valor maior que 650 mil, na concessão de serviços públicos, nos contratos de parceria público e privada, né? E onde, nessa modalidade de licitação, quem pode participar, né? Por ela ser uma modalidade de grande vulto, né? De valores mais altos, é interessante, pessoal, que o gestor ele tenha o máximo de opções possíveis. Então, é importante que muitos interessados participem dessa modalidade de licitação, para que você tenha, né, um maior número de possibilidades de escolha. Então, esses interessados, eles não necessariamente precisam estar cadastrados na entidade, na administração pública que vai realizar esse procedimento. Então, pessoal, quaisquer interessados, né, podem participar dessa modalidade de licitação. Ele deve apenas comprovar os requisitos que são exigidos no edital, né? Lembrando que todo o procedimento licitatório, ele deve estar vinculado, né, ao nosso instrumento convocatório, que no caso da concorrência é o edital, tá bom? Uma outra modalidade de licitação que nós vamos abordar hoje é a modalidade tomada de preço. Nesse tipo de modalidade, a gente já tem um menor vulto, né? O valor abrangido por essa modalidade já é menor. Para o caso, né, de obras e serviços de engenharia, o valor é até R$ 1.500.000, tá? Para compras e demais serviços, o valor é de até R$ 650 mil. O edital dessa modalidade de licitação, ele deve ser publicado com 15 dias de antecedência, tá? Essa é a regra geral. Existem algumas exceções em que esse edital vai ser publicado com 30 dias, nos casos em que essa licitação, essa modalidade, exigir a melhor técnica, né? Ou a técnica e preço, tá? Esse edital deve ser publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, ou em jornais de grande circulação, em jornais que têm uma grande importância, né, dentro daquela região em que a administração pública está localizada, né?
Esses interessados a participarem dessa modalidade de licitação, eles devem obrigatoriamente estar cadastrados na entidade pública. Vamos para o tipo de modalidade de licitação, convite. Nesse caso, pessoal, o convite, ele é um pouquinho diferente da concorrência e da tomada de preço, porque a gente não, a gestão pública, ela não vai lançar um edital. O instrumento convocatório, no caso dessa modalidade de licitação, é uma carta convite, né? Aqui é permitida à gestão pública convidar os interessados, né? Ela convida aqueles fornecedores para que a licitação aconteça. Então, é enviada uma carta convite, nesse caso não é publicado um edital, né? Como eu já falei, é dado publicidade a essa carta convite. Além de ser enviada a esses fornecedores que vão participar do procedimento licitatório, ela é publicada em murais, é dada publicidade a essa carta convite para que outros interessados que não tenham sido convocados, né, convidados pela administração pública, tenham a oportunidade de participar, tá? Ou seja, apesar da gestão pública fazer esse convite, né, que tem que ser no mínimo de 3 fornecedores, os outros interessados que não foram convidados, eles podem se cadastrar, né? Ou seja, eles devem estar cadastrados na gestão pública, na administração pública, e eles podem solicitar a participação no prazo de 24 horas. Ele tem até 24 horas antes do acontecimento, antes da realização dessa licitação, para que ele solicite a sua participação. Então, pessoal, quanto à publicidade, a gente vai aqui no material, tá? A unidade administrativa escolhe e convida no mínimo 3 participantes, cadastrados ou não. Será fixado em local apropriado, né, cópia do instrumento convocatório, estendendo aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, tá? Essa é a modalidade convite. Vamos para a modalidade de licitação, concurso, né? Nesse caso, o concurso, pessoal, a escolha do concurso não se dá pelo valor, e sim pela natureza do objeto, né? A gente não vai confundir essa modalidade de licitação com os concursos comuns que são realizados para a contratação de servidores públicos, né? Essa contratação, no caso aqui, desse tipo de modalidade, é para serviços técnicos, tá? Serviços técnicos, trabalho científico ou trabalho artístico, tá? Não há um valor mínimo ou um valor máximo, tá? Porque a escolha se dá pela natureza do objeto e não pelo seu valor, só reforçando aqui. A publicidade, né? Quanto à publicidade, essa publicação é feita aqui, vamos para o nosso material, tá? A publicação é assegurada por meio do edital. Esse edital, ele é publicado pelo menos com 45 dias de antecedência, né, da ocorrência da licitação. Podem participar quaisquer interessados para a escolha do trabalho técnico, científico ou artístico. O pagamento do serviço é feito mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, tá? Outro tipo de modalidade de licitação é o leilão, tá? Nesse caso aqui, a administração, ela vai vender, né? Ela vai alienar os seus bens móveis no valor de até 650 mil. Os bens imóveis não há limite de valor, né? Destina-se à venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, tá? Como exemplo, a gente pode citar a Secretaria de Fazenda, por exemplo. Quando ela identifica
que algum caminhão, né, que traz mercadorias de fora e que isso não é comprovado fiscalmente, não existe uma documentação comprobatória daquela mercadoria, ou essa documentação ela é fraudulenta, né? A administração pública ela confisca esses bens e eles ficam por um tempo, né, esperando a sua regularização, e caso isso não aconteça, é feito o leilão. Então, ele foi apreendido, né, de forma legal, e a administração vai proceder a esse leilão, a venda desse bem, tá? Os imóveis recebidos em dação, em pagamento, né, ou decorrentes de procedimento judicial. Agora a gente vai falar um pouquinho do pregão. O pregão, ele está regulamentado pela Lei 10.520, tá? Ele diz que ele se destina à aquisição de bens e serviços comuns, né? Mas o que é esse bem e serviço comum? Pessoal, é aquele bem que ele não exige uma técnica especial para ser elaborado, né? São bens comuns que a gente encontra com facilidade, né? No caso das licitações, papel, caneta, material de expediente, cadeiras comuns que são utilizadas no dia a dia da administração pública. Então, são bens que não exigem uma técnica muito especial, né? São bens comuns. Ele não tem um valor mínimo e nenhum valor máximo para que essa licitação aconteça, né? Esse tipo de modalidade aconteça, é definido aí em razão da natureza do objeto, tá? Ele não está relacionado, como eu acabei de falar, não está relacionado a valores, e sim a objeto. A licitação será sempre do tipo menor preço, e os tipos de licitação a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente para que vocês entendam com maior clareza, tá? É vedada a sua utilização para obras e serviços de engenharia, né? Conforme o artigo 5º do Decreto Federal, número 3.555 de 2000. Tá? Ele é utilizado para a contratação de serviços de manutenção de bens imóveis. E o pregão, ele pode ser presencial ou eletrônico. Hoje em dia, devido à modernização dos recursos, o que tem acontecido muito é o pregão eletrônico, né? Não se realiza mais com muita frequência, enfim, é difícil a gente encontrar um pregão feito de maneira física. Ele é feito de maneira eletrônica, tá, pessoal? Aqui no nosso material eu trouxe uma lâmina, né, que traz como exemplo o Comprasnet, né, que é um programa do governo federal utilizado para o pregão eletrônico. Então, por curiosidade, vocês podem acessar o site, tá, do nosso material e entrar e ver a legislação pertinente ao pregão, ver como ele acontece, como são os procedimentos para a sua realização. Bom, pessoal, a gente finaliza a nossa unidade por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente trabalhou, que tenha sido claro, tá? Acessem o material, participem do fórum e tudo de bom para vocês.